Neste último bloco, iremos falar sobre infecções sexualmente transmissíveis ISTs e síndrome da imunodeficiência adquirida SIDA ou, como conhecemos, AIDS. A terminologia infecções sexualmente transmissíveis ISTs passou a ser adotada em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis DSTs, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir a infecção mesmo sem sinais ou sintomas. As ISTs são infecções transmitidas, sobretudo, através do contato sexual sem proteção. Normalmente, são infecções causadas por vírus, bactérias ou outros micróbios. Além da transmissão através do contato sexual, as ISTs podem também ser transmitidas por via não sexual, como, por exemplo, pela transfusão de sangue contaminado ou pelo compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis, bem como pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas, embora estas formas de transmissão sejam menos frequentes. As mulheres em especial devem ser bastante cuidadosas, já que em diversos casos de IST não é fácil distinguir os sintomas das reações orgânicas comuns de seus organismos. Por exemplo, o corrimento vaginal é um sintoma muito comum. Existem várias causas de corrimento que não são consideradas ISTs, como a vaginose bacteriana e a candidíase vaginal. Isso exige da mulher consultas periódicas ao médico. Algumas ISTs também podem ser transmitidas da mãe infectada para o bebê durante a gravidez, durante o parto, podendo provocar assim a interrupção espontânea da gravidez ou causar graves lesões ao feto. Também na amamentação existe a possibilidade de transmissão de IST ao bebê. Por isso, é recomendado pelo Ministério da Saúde que todas as gestantes e suas parcerias sexuais sejam testadas para as ISTs 2 vezes, uma no primeiro trimestre da gestação e a outra no último trimestre. A mulher deve também ser informada sobre a possibilidade de prevenção da transmissão para o bebê. Algumas ISTs podem não apresentar sinais e sintomas, são de fácil tratamento e de rápida resolução. Outras, contudo, têm um tratamento mais difícil ou podem persistir ativas apesar da sensação de melhora relatada pelos pacientes e, se não forem diagnosticadas e tratadas, podem levar a graves complicações, como infertilidade, câncer ou até a morte. Por essa razão, é importante fazer exames laboratoriais após ter relações sexuais desprotegidas sem camisinha masculina ou feminina para verificar se houve contato com algumas pessoas que tenham IST. O tratamento das ISTs melhora a qualidade de vida do paciente e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. As principais ISTs são: cancro mole, também chamada como cancro venéreo, popularmente é conhecida como cavalo. É uma infecção bacteriana causada por uma bactéria gram-negativa e anaeróbica, o Streptobacillus haemophilus ducreyi. É uma infecção encontrada principalmente em países em desenvolvimento, mais prevalentes em grupos sociais e econômicos baixos. A bactéria ataca o tecido e produz uma ferida aberta chamada de cancro mole ou úlcera, no ou perto da genital, pênis ou vagina. A ferida, úlcera ou cancro pode sangrar ou produzir um fluido contagioso que espalha bactérias no contato com a pele ou mucosa de outra pessoa. HPV, condiloma combinado. O HPV é uma IST que pode ser causada por mais de 150 tipos de Human Papilomavírus. Alguns desses micro-organismos estão intimamente relacionados ao aparecimento do câncer no colo do útero e ânus. O principal sintoma da infecção é o surgimento de verrugas nos órgãos genitais e lesões no colo do útero, mas na maioria dos casos é uma enfermidade assintomática. O diagnóstico do HPV é feito pelo exame de Papa Nicolau, prescrito anualmente pelo ginecologista. O tratamento varia de acordo com o prognóstico e pode incluir eliminação das lesões com cauterização elétrica, química a laser, ou com o uso da crioterapia, cauterização a frio. De acordo com os especialistas, existem também os tratamentos imunológicos através de aplicação de cremes locais. Donovanose é uma IST crônica progressiva causada pela bactéria Klebsiella granulomatis.
Acomete preferencialmente a pele e mucosa das regiões da genitália, da virilha e do ânus. Causa úlceras e destrói a pele infectada. É pouco frequente e ocorrente, na maioria das vezes, em climas trópicos e subtrópicos. Após o contágio, aparece uma lesão que se transforma em ferida ou caroço vermelho. Não dói e não tem íngua. A ferida vermelha sangra fácil. Pode atingir grandes áreas e comprometer a pele ao redor, facilitando a infecção por outras bactérias. Na presença de qualquer sinal ou sintoma dessa IST, recomenda-se procurar um serviço de saúde para o diagnóstico correto e indicação do tratamento com antibióticos adequados. Ao término do tratamento, é necessário retorno à consulta para avaliação da cura da infecção. Clamídia. A clamídia é um tipo de infecção provocada por bactéria que pode atingir os órgãos sexuais da mulher e do homem. A infecção é bastante comum entre os jovens e alguns dos seus sintomas são dor ao urinar, aumento do corrimento vaginal, sangramento fora da época da menstruação e dor durante a relação sexual. O mais grave é que, quando não tratada, pode levar à infertilidade. Mas atenção, em muitos casos a infecção é completamente assintomática. Portanto, a recomendação é consultar regularmente um especialista que irá fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado, geralmente com o uso de antibióticos. Gonorreia. É uma infecção causada por bactéria que pode infectar o colo do útero, o canal anal, a garganta e os olhos. Seus sintomas são semelhantes aos provocados pela clamídia e, da mesma maneira, pode se manifestar com uma infecção assintomática. Para as gestantes, a enfermidade é bastante danosa. Mulheres com gonorreia e clamídia não tratadas são passíveis de contaminar o recém-nascido durante o parto. No primeiro mês de vida, o bebê infectado tem chance de desenvolver oftalmia neonatal, uma conjuntivite que pode levar à cegueira. Para prevenir, a conduta é aplicar um colírio na primeira hora após o nascimento. Uma informação útil. Doença inflamatória pélvica, DIP, é uma síndrome clínica causada por vários micro-organismos que ocorre devido à entrada de agentes infecciosos pela vagina em direção aos órgãos sexuais internos, atingindo o útero, trompas e ovários, causando inflamações. Esse quadro acontece principalmente quando a gonorreia e a infecção por clamídia não são tratadas. Essa infecção pode ocorrer por meio de contato com as bactérias após a relação sexual desprotegida. Entretanto, também pode ocorrer após algum procedimento médico local, como inserção no dispositivo intrauterino DIU, biópsia na parte interna do útero ou curetagem. Herpes genital. Trata-se de uma infecção também provocada por um vírus que, apesar de não ter cura, tem tratamento. Seus sintomas incluem pequenas bolhas que se transformam em feridas. Depois da contaminação, os sintomas podem reaparecer provocados por fatores físicos e psicológicos relacionados à baixa da imunidade, como estresse, cansaço, esforço exagerado, febre, exposição ao sol, traumatismo, uso prolongado de antibióticos e menstruação. Na presença de qualquer sinal ou sintoma dessa IST, a recomendação é de procurar um especialista o quanto antes. Ele indicará a melhor forma de tratamento. Linfogranuloma venéreo. Caracteriza-se pelo aparecimento de uma lesão genital de curta duração, de 3 a 5 dias, que se apresenta como uma ferida ou como uma elevação da pele. Após a cura da lesão primária, surge um inchaço doloroso dos gânglios de uma das virilhas. Se esse inchaço não for tratado adequadamente, evolui para o rompimento espontâneo e formação de feridas que drenam pus. Sífilis. Trata-se de uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema pallidum e que apresenta como sintomas iniciais pequenas feridas nos órgãos sexuais e caroços nas virilhas. Essas lesões não doem e não coçam. Em fase mais avançada, a doença pode provocar manchas em várias partes do corpo e queda dos cabelos. Quando não tratada, a sífilis está relacionada a complicações graves como cegueira, paralisia, doença cerebral e problemas cardíacos. Assim como todas as ISTs, o parceiro também precisa ser tratado. Recomenda-se ainda cuidado durante a gravidez, porque a sífilis pode provocar aborto e ser transmitida ao recém-nascido, causando uma formação do feto. Por isso é importante o teste para detectar a doença ainda durante o pré-natal. Tricomoníase.
É uma infecção do trato vaginal inferior feminino ou trato genital masculino causado pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Os sintomas são principalmente corrimento amarelo esverdeado, com mau cheiro, dor durante o ato sexual, ardor, dificuldade para urinar e coceira nos órgãos sexuais. Na mulher, a doença pode também se localizar em partes internas do corpo, como no colo do útero. Pode ser assintomática ou causar sintomas como uretrite e vaginite, ocasionalmente cistite, epididimite e prostatite. A maioria dos homens não apresenta sintomas. Quando isso ocorre, consiste em uma irritação na ponta do pênis. Além das ISTs que causam corrimentos, feridas e verrugas anogenitais, existem as infecções pelo HIV, HTLV e pelas hepatites virais B e C, causadas por vírus com sinais e sintomas específicos. A AIDS é o estágio mais avançado da doença que ataca o sistema imunológico. A síndrome da imunodeficiência adquirida, como também é chamada, é causada pelo HIV. Como esse vírus ataca as células de defesa do nosso corpo, o organismo fica mais vulnerável a diversas infecções, de um simples resfriado a infecções mais graves, como tuberculose ou câncer. O próprio tratamento dessas infecções fica prejudicado. Há alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era uma sentença de morte, mas hoje em dia é possível ser soropositivo e viver com qualidade de vida. Basta tomar os medicamentos indicados e seguir corretamente as recomendações médicas. Saber precocemente da doença é fundamental para aumentar ainda mais a sobrevida da pessoa. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda fazer o teste sempre que passar por alguma situação de risco e usar sempre o preservativo. Grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo, a hepatite é a inflamação do fígado. Pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes e metabólicas e genéticas. São doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas, mas, quando essas aparecem, podem ser cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C. Existem ainda os vírus D e E, esse último mais frequente na África e na Ásia. Milhões de pessoas no Brasil são portadoras do vírus B e C e não sabem. Elas correm o risco de as doenças evoluírem, tornarem-se crônicas e causarem danos mais graves ao fígado, como cirrose e câncer. Por isso é importante ir ao médico regularmente e fazer os exames de rotina que detectam a hepatite. Para saber se há necessidade de realizar exames que detetem a hepatite, observe se você já se expôs a algumas dessas situações. Contágio fecal oral, condições precárias de saneamento básico e água de higiene pessoal e dos alimentos, vírus A e E. Transmissão sanguínea, se praticou sexo desprotegido ou compartilhou seringas e agulhas, lâminas de barbear, alicates e unhas e outros objetos que furem ou cortem, vírus B, C e D. Transmissão sanguínea, da mãe para o filho durante a gravidez, o parto e a amamentação, vírus B, C e D. No caso das hepatites B e C, é preciso um intervalo de 60 dias para que os anticorpos sejam detectados no exame de sangue. A evolução da hepatite varia conforme o tipo de vírus. Os vírus A e E apresentam apenas formas agudas de hepatite, não possuindo potencial para formas crônicas. Isso quer dizer que, após uma hepatite A ou E, o indivíduo pode se recuperar completamente, eliminando os vírus de seu organismo. Por outro lado, as hepatites causadas pelos vírus B, C e D podem apresentar tanto formas agudas quanto crônicas de infecção. Neste último caso, quando as doenças persistem no organismo por mais de 6 meses. As hepatites virais são doenças de notificação compulsória, ou seja, cada ocorrência deve ser notificada por um profissional de saúde. Esse registro é importante para mapear os casos de hepatites no país e ajudar a traçar diretrizes para as políticas públicas no setor. Terminamos assim mais este módulo e desta forma também chegamos ao final deste treinamento.
Esperamos que mais uma vez tenhamos atingido os objetivos do Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho SESMIT, que é a integração, ensinamento e conscientização dos empregados da MTU sobre a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Em nome da Gerência de Recursos Humanos, do Departamento de Desenvolvimento de Pessoal e Organização, da Segurança do Trabalho, agradeço a atenção despendida nessa apresentação. Tenha um bom trabalho.